Olá, pessoal, aqui é a Priscila Continha, eu sou economista, para quem não me conhece, e aqui no canal eu iniciei uma série de vídeos sobre economia, em que eu pretendo abordar mais profundamente, e era uma coisa que eu estava querendo fazer faz tempo, mas estava relutante porque é um assunto meio complexo, eu não sabia por onde começar, mas, de qualquer modo, vamos ter que começar de algum lugar. E no vídeo passado, que eu falo sobre por que a economia importa, surgiu até nos comentários alguns questionamentos, alguns comentários sobre manuais. Se manuais ou livros introdutórios de economia são bons para quem quer iniciar os estudos ou para quem quer, enfim, expandir o conhecimento de economia. E eu, sinceramente, acho que não são, e por isso mesmo eu vim gravar esse vídeo para explicar com mais detalhes por que eu não gosto de manuais e por que eu acho que se você começar a estudar economia pelos manuais, você vai ficar mais ignorante sobre a matéria do que realmente obter um esclarecimento, tá? Então, se você não é inscrito, se inscreva já, para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Dessa série. E não esqueça de deixar seu like e também comentar. Você pode comentar sugestões sobre o que você quer ver nos próximos vídeos, tá bom? Sobre o estudo de economia, a gente precisa se perguntar o motivo pelo qual a gente estuda economia. Né? Tem pessoas que estudam economia por N motivo, sei lá, para prestar um concurso e pronto, acabou. Né? Mas eu acho que quem está aqui não tem esse objetivo. Né? Que nem é um canal para isso, né? Mas agora a gente pode se perguntar qual é o objetivo. Nós queremos entender, de fato, o que é economia ou nós queremos entender o que são as teorias econômicas? Nós queremos entender a realidade econômica ou nós queremos aprender como alguns economistas interpretaram essa realidade? Isso faz toda a diferença. Eu, particularmente, não é que eu acredito, não, eu vejo e é isso que eu busco. Eu sei que todos os economistas, independente se são ortodoxos ou heterodoxos, e essa classificação está até meio ultrapassada hoje, mas independente do viés da pessoa, né, do economista, ele está observando algo, ele está observando uma realidade econômica, uma realidade social. E é exatamente essa realidade que eu estou interessada. Eu não estou interessada na escola A ou escola B. Que tem muita gente que me pergunta, escola austríaca, né? Você segue a escola austríaca. Eu não sigo escola nenhuma. Eu sigo a verdade, digamos assim. Então, se eu conseguir extrair algo de bom de algum autor, eu vou extrair. Eu vou coletando esse conhecimento. Então, eu não sigo nenhuma escola. Porque isso seria impossível. É impossível que uma escola tenha acertado 100% e conseguido abarcar todas as questões da economia. Isso não existe. Então, eu estou mais interessada nessa realidade econômica e não no que os autores, como eles interpretam, né, as teorias econômicas. Eu estou mais interessada em entender, de fato, o que é economia. Então, é nesse fundo que eu foco. E é exatamente esse fundo, que é uma visão mais humanista, uma visão mais de cientista social, que eu estou preocupada. Então, por isso que eu não gosto de manual. Porque para você conseguir olhar esse algo por trás, né, essa realidade econômica a qual todo mundo está se referindo, mas todos estão traduzindo de uma maneira diferente, é extremamente importante a dialética. Coisa que um manual não tem. Então, se você pegar um manual como esse, que eu tenho manual, 7 anos atrás, eu estudava por esses manuais. E aí, deu um puta trabalho depois para eu conseguir organizar essas informações, né? Realmente organizar meu conhecimento e dar uma sistematização até mais pessoal para o conhecimento. Mas lá atrás eu estudava esses manuais, então não é como se eu não conhecesse, tá? Então, quando você pega um manual como esse daqui, que esse daqui, inclusive, é da... Mas, enfim, deixa eu falar. Quando você pega um manual como esse, por exemplo, manual de macroeconomia, ele não tem dialética, não faz parte do manual, até porque o manual ele quer passar a maior quantidade de
conteúdos possível, né, em um livro só. A maior quantidade possível de conhecimentos em um livro só. Então, vai pular etapas. E, principalmente, que ele parte de premissas já pré-estabelecidas, né? Então, tem uma premissa pré-estabelecida. A riqueza é isso. A renda é isso. Né? Então, parte já de conceitos bem estabelecidos. E onde que se discute esses conceitos? Né? Então, para você, na dialética, que não se faz nesse livro. Então, assim, para mim, que sou meio... eu não sou uma pessoa muito crente, entendeu? Eu gosto que me provem. Então, para mim, né, esses manuais ficam devendo, porque não tem a parte dialética, né, dos conceitos até chegar a um conceito definitivo. Então, eles pegam um conceito já delimitado, já pronto, e fazem a dedução lógica desse conceito. E essa parte de formação do conceito mesmo, simplesmente não existe nesses manuais. Então, assim, quem está querendo entender o que é a realidade econômica mesmo, precisaria estudar essa parte de formação dos conceitos, saber o que é, né? O que é cada coisa, averiguar cada coisa. E a gente consegue isso com outros livros que são bons, né? Bons livros. Eu já indiquei o livro do Henri Guiton, que ele o Economia Política, né? Henri Guiton. Tem o livro Tratado de Economia do Mário Ferreira dos Santos, também é muito bom e que vai falar um pouco sobre história econômica. Tem esse livro aqui, Um Ensaio sobre a Natureza e a Importância da Ciência Econômica, do Leonard Robbins, que também vai fazer uma dialética um pouco maior dos conceitos do objeto da economia. Vai trazer algumas perspectivas e vai fazer a dialética para a gente começar a entender o que é essa realidade econômica. Né? A menos que você queira simplesmente saber o que o pensador A e o pensador B entendem de economia. E eu não estou interessado em pensador A e pensador B, e principalmente em gente irrelevante. Tá? E aí, quando você pega um manual desse, você precisa aceitar as premissas. Então, por exemplo, aqui, esse manual de microeconomia que eu tenho aqui, é preciso aceitar as premissas. Né? Por quê? Porque esses livros são dedutivos, basicamente isso, são dedutivos, né? Às vezes dedução matemática, às vezes simplesmente dedução lógica, mas eles são dedutivos. E aí, você precisa aceitar as premissas, certo? Porque senão você não consegue acompanhar o raciocínio. E aí, a gente pode falar lá da teoria dos 4 discursos, né, do Olavo de Carvalho. Inclusive, teve alguém que falou assim, uma menina tão não sei o que lá, e citando o nome do Olavo. É proibido citar agora? Não pode citar? Oh, meu Deus. E a gente pode ir lá, né, lembrar da teoria dos 4 discursos do Olavo, dos níveis de credibilidade. Então, um discurso apolítico, que é esse, né, lógico, então ele parte de algumas premissas. E para você fazer o raciocínio, você precisa aceitar essas premissas. E é exatamente essas premissas que, ao meu ver, precisam ser colocadas, precisam ser discutidas, e não aceitadas assim, né, como uma verdade. Você pode aceitar também como uma verdade, assim, provisória, digamos assim. Vamos supor que o mundo realmente acontece do jeito que esses livros estão falando, e você pode provisoriamente acreditar nisso. Mas aí você vai estar no faz de conta por um certo período de tempo, o que eu não acho que é legal. Então, para mim, o mais importante é discutir realmente, dialeticamente, essas premissas. Porque é isso que vai dar a base, é isso que vai dar a substância. Assim, eles colocam certas premissas e vão fazer a dedução lógica, certo? E aí, eles colocam, principalmente esses livros de macroeconomia, aí eles colocam a dedução lógica, as premissas e a dedução lógica como se fosse a realidade econômica, como se fosse um consenso mesmo científico. Um consenso científico, olha, a ciência econômica é assim, e você não pode discordar, você não pode... Ela é assim, sabe? Certos estudiosos, cientistas muito bons, determinaram que o método é esse, que esse é o raciocínio e você tem que aceitar.
E essa servidão, eu nunca gostei desse tipo de servidão, tá? E principalmente quando a gente percebe que os autores desse tipo de livros, eles têm viés. Pois é, eles têm lá seus autores favoritos, eles têm suas influências filosóficas, eles têm a sua escola econômica favorita, e ele vai tendenciar o livro para provar que determinada teoria, que determinada escola é verdadeira. Então, assim, eu aceitar de antemão como realidade da economia esse tipo de coisa, eu acho que não, né? E aí, esse negócio de apresentar a economia como um consenso, sabe? Sim, a ciência econômica é assim. Não, meu filho, não é assim. Os métodos da ciência econômica estão sendo discutidos até hoje. Entendeu? Não é assim, né? Não se chegou nesse consenso, não é a última verdade, tá? Então, é muito complicado. Por isso que eu não gosto desses livros e eu não indico para pessoa que quer começar a estudar. Por quê? Porque você vai pegar um raciocínio lógico, você vai achar que isso é tudo, que a economia é isso, e não vai conseguir mais fazer esse retorno, tá? Porque fazer esse retorno, né, como o Olavo bem escreve lá na Aristóteles em Nova Perspectiva, que ele diz o seguinte, que quando, né, vai ser feito um discurso apolítico, se as premissas são rejeitadas, precisa voltar para o discurso dialético, precisa voltar para a dialética para, sim, né, conseguir chegar a uma nova aproximação de um conceito, né, que seria mais verdadeiro, para daí sim proceder à análise dedutiva. Então, quando você aceita de antemão esse tipo de verdade econômica, né, a realidade econômica é assim, e ponto, é muito difícil depois você voltar para arrumar. Por quê? Porque se você colocar em xeque exatamente as premissas que você aceitou como base, é como se você estivesse colocando em xeque sua fundação, a fundação da sua casa. E você não vai querer fazer isso. Você não vai querer desconstruir, né? Você vai se apegar ao seu conhecimento e não vai, entendeu? Não vai voltar atrás. E esse é um risco que você pode ocorrer. Ou vai ser muito mais trabalhoso. Por isso que eu indico, em primeiro lugar, para quem quer se aprofundar em economia, é estudar história econômica, estudar fatos econômicos, para saber exatamente do que está sendo tratado. Porque se você estuda o manual, estuda gráfico, a relação desse gráfico com a realidade é muito complicada. Então você nunca vai saber do que realmente o autor está falando. Então esses livros, na verdade, servem, como eu respondi lá nos comentários, eles servem para consulta. Então, às vezes, eu quero consultar o que se diz na microeconomia a respeito de um determinado assunto. Então, eu venho nesse manual, procuro e pronto. Para mim, serve como consulta, não como estudo de economia. Então, eu acho muito mais interessante, para quem quer estudar mais profundamente, esse vídeo é para quem quer estudar mais profundamente, começar pelos fatos econômicos. Começar pela história da economia, entender o que é um fato econômico, qual que é o objeto da economia, entendeu? Aprender um pouquinho de filosofia. Tem o curso de filosofia, né, que é em livro, do Jolivet, que meu marido vive indicando. Eu não tô com ele aqui, e ele, inclusive, toda vez que meu marido mostra, assim, o livro tá em estado de petição de miséria, assim, tá terrível, a capa tudo caindo, mas enfim. Estudar um pouco de filosofia para ir estudar direto os autores, né? Estudar os autores, os grandes economistas mesmo. E aí sim, poder até adentrar nesse tipo de modelo, mas já com uma visão mais sólida. Agora, sem filosofia, o cara assim, nunca estudou o que é a dedução lógica. Ele vai chegar aqui e vai se deslumbrar tanto com esse livro, por exemplo, vai achar que isso aqui é tudo. Só que é muito complicado, porque aqui está isolando absolutamente quase tudo. Né? E sendo que, quando a gente vai ver na realidade, não existe o fato econômico isolado. Nunca uma pessoa age economicamente, simplesmente economicamente. Não, tem um monte de fatores que influenciam. A religião dela, a expectativa que ela tem, os traumas da infância, tudo isso tá ali
presente no ato econômico. Então, a economia, quando estuda, o economista, ou estudando economia, ou quem quer entender um pouco mais sobre isso, estuda eliminando completamente esse fundo social, começa a ficar psicótico. Porque aí cria um mundo da fantasia, entra no mundo da fantasia e não sai nunca mais de lá. Né? Por isso que eu falo, estudar história econômica é tão divertido, né? Tão gostoso você estudar história da economia, você aprender como é que foi. Você pode pegar, inclusive chegou um livrinho aqui para mim, hoje ou ontem, não sei, que é um livro eu não sei se chegou hoje, mas, por exemplo, é um livro, O Mundo Antigo, Economia e Sociedade, da Maria Beatriz Florenzano, que é uma pesquisadora lá da USP. Se não me engano, ela trabalha lá no museu. No museu que tem lá na USP. Mas, enfim. Então, você pode pegar um livrinho desse, por exemplo, de economia no mundo antigo, e ler para saber como é que eles viviam, como é que eles comercializavam. Você pode fazer isso com qualquer. Tem também de outras épocas, né? Tem até do povo judeu, qualquer coisa. De qualquer época, quase sobre todos esses. Meu Deus do céu. Quase todos os povos e épocas têm estudo econômico. Então, você pode pegar uma história da economia, né? História do pensamento econômico. Se for um historiador escrevendo sobre economia, talvez ele deixe passar umas coisas importantes e erre um pouco na interpretação dos fatos, porque não tem base teórica. Ou quando é um economista que esteja escrevendo sobre história da economia, talvez ele deixe a desejar na organização do livro, né? Principalmente na organização do livro, na seleção do que foram fatos importantes, né? Essa seleção, essa hierarquia que o historiador faz, pode ser que ele deixe a desejar, mas é importante ler, né? É importante adquirir essa bagagem sobre a economia para ter essa visão mais humanista, né? E principalmente, se você ler esse tipo de manual, eu garanto para você, esse tipo de manual, olha o tamanho disso. Primeiro, que você vai demorar. Segundo, que se você ler, se você estudar e você passar um tempo sem revisar, sem olhar, você vai esquecer tudo. Por quê? Porque isso é oco. É oco, é dedução, ponto, é oco. Para você lembrar das coisas que você estuda, e eu sempre falo isso, para a memória funcionar, precisa ter sentimento. O sentimento correto para se ler um livro é amor. A gente sabe que os fatos que acontecem na nossa vida que envolvem sentimentos, a gente guarda na memória. Né? Na própria experiência, nós podemos notar isso. Que os fatos que a gente carrega na nossa memória são fatos que, de alguma forma, despertaram um sentimento mais profundo na gente, mais intenso. Então, a gente lembra de uma vez que ganhou um presente da avó, de um almoço, de uma viagem, de um carinho que recebeu um dia, ou negativo também, de uma vez que a gente caiu na escola e todo mundo riu. A gente lembra de fatos que têm maior impacto emocional. E da mesma forma os estudos. Né? E eu, como sou mulher, eu sou muito mais, digamos assim, eu uso meu lado emocional muito bem nisso. Então, quando eu estou lendo o livro, eu realmente estou interessada no livro. Eu, de certa forma, eu amo aquele livro, eu amo aquele conhecimento. E aí eu leio e não esqueço mais. Mas é difícil você pegar um livro, um manual desse, que é oco, que não está se referindo a nada, que não tem humanidade ali, né? Você despertar algum carinho, alguma vivência interior. Porque aí que tá. Esses sentimentos, bons sentimentos, são despertados porque nós estamos tendo uma vivência interior, né? Nós estamos deixando a nossa imaginação fluir e concordando ou discordando ou percebendo que a gente acreditou numa coisa errada a vida inteira. Então você tem essa vivência interior enquanto você lê o livro, e se você tiver um sentimento correto, um sentimento de amor pela verdade, você vai guardar na memória.
E eu quase não trabalho com anotações. Mas se você ler um manual desse, você não vai guardar na memória. É uma bela de uma porcaria. Então, assim, ele serve muito bem como consulta para quem já entende a ciência. Agora, para quem quer começar, para quem quer aprender economia, não vai aprender economia. Você vai aprender o que os autores contemporâneos falam sobre economia. Só isso que vai aprender. Você vai aprender o que o autor A e o que o autor B. E principalmente porque se você for pegar os autores mesmo, os economistas, você vai ver que o trabalho deles é bem diferente desses manuais. Esses manuais, assim, são bem pobres, na verdade. E acho que é isso que eu tinha para falar. Pelo menos no que eu quero propor aqui para vocês, não se apeguem a isso, a esses manuais, porque é um conhecimento bem tosco, entendeu? Eu acho que é melhor você se localizar na história primeiro, ter um conhecimento humano muito mais profundo, para daí poder entender economia de fato, do que ficar lendo o manual e vendo deduções da matemáticas, etc. Então, eu acho que isso acrescenta muito pouco, muito pouco. E principalmente porque como não tem aquela parte dialética, como eu falei para vocês, você não treina a dialética. Você aceita passivamente a premissa que o autor colocou e vai aceitando a linha de raciocínio, principalmente se você não tem familiaridade com filosofia, você não, e lógica, você não vai pegar, você não vai conseguir identificar erros lógicos, então você vai aceitando passivamente. Você aceita passivamente as premissas sem se questionar, aceita a dedução lógica, porque você não sabe avaliar se está certo ou se está errado, e é uma atitude muito passiva. Então não treina a sua inteligência. O contrário de você pegar um livro que tem uma discussão dialética, ao contrário da dialética que vai lapidar o seu raciocínio. Então, quando você pega, por exemplo, um livro aqui, Lionel Robbins, que ele passa Lionel Robbins, que ele vai discutindo, os vários conceitos de bem econômico, o conceito de o que é objeto econômico, os métodos, e o livro do Henri Guiton também que trata isso, Economia Política, volume 1. Eu falei no vídeo passado que era de estante virtual, mas não tem nada a ver. O nome da coleção é Estante de Economia. Mas você pode achar lá no estante virtual, em sebo. É muito mais interessante você pegar um livro desse e treinar a sua inteligência ainda, do que simplesmente ficar aceitando passivamente dedução lógica, Então é esse o meu recado, é isso que eu tinha para falar hoje e até a próxima.